2, 3, c'est parti! Bonjour! Hoje a gente vai falar da pronúncia do M em francês. O meu nome é Luísa, sou internacionalista e professora de francês e você está na Parlu, o projeto que une minhas duas paixões. Vamos lá? O M em francês, ele é relativamente fácil, mas tem alguns casos que vão diferir do português. Eu vou explicar para vocês como pronunciar o M quando ele é igual ao português, com esse som de M, e quando pronunciar de maneira diferente. Primeiro passo é a gente identificar quando o M está no começo da sílaba. Ele vai ter o som como em português. Ma, mon, me, me. Alguns exemplos. Marie, que é Maria. Marie. Amérique, América. Amérique. Émerveillé, maravilhado. Émerveillé. Então, em todos esses casos, o M está no começo da sílaba e a gente vai ler, então, com o mesmo som que a gente leria em português. M, mais a vogal que vem depois, ou o som, né, de vogal que vem depois. Um segundo caso é quando o M ele não está no começo, mas como segunda letra da sílaba e antes dele tem um A ou um E. Nesse caso, o AM ou EM vai ter som de AN ou EN do francês. É o mesmo som, na verdade. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, amphithéâtre. Amphithéâtre, que é anfiteatro, começa com a sílaba AM. E o A mais o M vai ter esse som de ON. ON. Presta bem atenção aqui para não ler com o som de an, que seria o português. Então, é som de O, como se fosse um vovó, O, mais um Nzinho. Você vai anasalar o som de O. Então, vai ficar amphithéâtre. Amphithéâtre. Então, nesse caso, o A mais o M vão formar esse som de ON. A mesma coisa acontece quando a gente tem o E mais o M. Também vai formar o mesmo som de ON. Por exemplo, embouteillage, que é engarrafamento. Bouteille é garrafa, então embouteillage é engarrafamento. Então, esse E mais M, EM, que é o EM, vai formar esse som de ON mais uma vez. Embouteillage. Em francês, é como português. A gente vai colocar o M antes do P e do B. E a gente também coloca o M antes de um outro M. Isso é a única coisa que diferencia na escrita, né? Essa escolha do M no lugar do N. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra emmener, que a gente também pode pronunciar emmener, sem pronunciar esse E. Então, a palavra emmener ou emmener tem esse M, tem o som de ON, EM, com som de ON, porque veio antes de um outro M, né? Então, na verdade, é o mesmo som do AN ou do EN, só que a gente colocou um M, no caso dessas sílabas, desses exemplos que eu dei, porque depois vinha um P, um B ou um M. Aí a gente fez essa adaptação na escrita, mas o som é o mesmo. Então, a gente já viu, voltando, recapitulando, a gente já viu M com som de M, como no português. A gente já viu o M formando junto com o A ou com o E esse som de ON. E agora a gente vai ver um terceiro caso, que é o M no final da palavra, quando ele é precedido da letra U. Por exemplo, calcium. Calcium é cálcio. Aí esse UM do final, calcium, a gente vai ler com esse som de OM. OM. Calcium. Outro exemplo, minimum, que é mínimo, mínimo? Isso, mínimo. Outro exemplo, album, que é álbum. Inclusive, se você tiver alguma dúvida na pronúncia do L, já tem vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Então, album, que é um álbum, né, de um cantor. Album, calcium, minimum. Reparem que nesse caso, a gente vai ler esse o lábio tem que fechar no final. Não é minimum, é minimum.
Você tem que fechar os lábios e fazer uma explosãozinha de som de M. Minimum, calcium, album. Só uma observação. Nem toda palavra que termina com UM vai ter esse som de Às vezes pode ter um outro som, o som de an, como por exemplo na palavra parfum. Tem som de quando a palavra é uma palavra que vem do latim, mas a maioria vai ter esse som de Ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que pode servir de inspiração para um próximo vídeo. À la prochaine!